Oi! A gente está de volta na discussão sobre o aumento das DSTs entre os jovens brasileiros. A gente já fez um parágrafo inteiro de causas. Não sei se você se lembra, a gente vai mostrar aqui a imagem. A gente viu lá a desinformação, tabu, o abuso de substâncias, a questão do Ministério da Saúde. Mas e qual que é o problema disso? Lembre-se, no Enem você precisa sempre problematizar a questão, provar que existe um problema. E é o que a gente vai fazer agora, no nosso terceiro parágrafo. No nosso terceiro parágrafo, a gente está pensando nas consequências desse problema. Primeiro aspecto, se a gente for bem concreto mesmo, existem consequências que são consequências físicas. A gente pode pensar, por exemplo, nas consequências mais ligadas à saúde diretamente. A gente tem, por exemplo, danos neurológicos, no caso, por exemplo, da sífilis. A gente tem também danos reprodutivos. E, em última instância, dependendo da DST que o indivíduo contraiu, a gente vai ter a questão da morte. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, no Brasil e no mundo ainda existe muito preconceito contra as pessoas que têm DST. Não sei nem se você se lembra, a gente estava falando sobre o tabu das DSTs lá em cima, que faz com que as pessoas não queiram nem se testar, não queiram saber se foram contaminadas. Olha como é que o preconceito é uma causa, mas é também uma consequência. O indivíduo que foi contaminado, que desenvolve essas doenças, acaba passando por diversas situações de discriminação. Essa discriminação, obviamente, pode conduzir a consequências psicológicas. É relativamente comum que pessoas que tenham DSTs, que tenham ISTs, desenvolvam, por exemplo, a depressão. Então é interessante você mostrar que existe uma cadeia causal. Um aspecto causa o outro, que causa o outro. Em seguida, a gente pode pensar também no aumento dos gastos públicos. Principalmente num país como o Brasil, que está passando por uma crise socioeconômica, a saúde pública tem sido impactada. Isso vai ser piorado a longo prazo pelo adoecimento desses jovens, principalmente se a gente pensar que as DSTs, em geral, elas não levam a óbito num primeiro momento, né? Elas são doenças que se desenvolvem ao longo do tempo, então elas causam um peso na saúde pública ao longo do tempo. Pensa, por exemplo, na questão da AIDS, que encarece, entre outras coisas, as contas públicas. A minha sugestão é que nesse parágrafo de consequências, vocês de fato falem de todas essas consequências, porque elas são mais simples e para a gente preencher aquele parágrafo com bastante problematização. Vou até escrever de vermelhinho aqui. Lembra? Em geral, o Enem quer que você faça a chamada problematização, que nada mais é do que a prova de que o tema é um problema. Nesse caso, a gente está fazendo uma problematização por apresentação das consequências negativas. Bom, parágrafo de consequência tá pronto, só que ninguém gosta de uma pessoa que só cria problemas. A gente gosta de alguém que resolva problemas. E é por isso que agora a gente vai lá pro quarto parágrafo. A gente se vê lá, até!